Isso. Oi, Oi, Sandra! Cecília, tudo ótimo? Tudo jóia. Eu já fiz uma apresentação aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente. Já falei do prazer que é, né? Ter você aqui nessa live. Já há algum tempo que a gente convive lá na Unifax, né, nos corredores da universidade, e ter a Verdade. oportunidade de falar para as pessoas que estão seguindo o canal, acompanhando a gente aqui na Valor, sobre os desafios da área de RH no segmento de saúde. Queria pedir que você se apresentasse, né, falasse um pouco da sua trajetória, falasse um pouco da da SCSR, É Desenvolvimento Humano, isso. falasse de sua trajetória, para daí depois a gente começar a responder as perguntas que as pessoas já mandaram, inclusive para a gente via direct. Nossa, que ótimo. Cecília, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Eu admiro o seu trabalho, né? Já conhecia Valor até antes de entrar na Unifax e saber, né, do trabalho que você faz também, né, com a turminha de lá da Unifax que estagia, né, faz estágio aí com você e tudo. Então, o prazer é todo meu de estar compartilhando aqui esse momento com você e com a Valor RH. Então, eu sou psicóloga, desde muito cedo comecei a estagiar na área de recursos humanos, né? Na realidade, eu sempre fiquei na dúvida da clínica e RH e fiz clínica e RH a vida toda, mas durante um tempo eu fiquei dedicada só à área de recursos humanos mesmo, né? Então, dediquei meus estudos de pós-graduação, mestrado, a esse mundo, né, do trabalho, esse universo do trabalho. Tenho experiência na área de saúde já há mais de quase 15 anos já de experiência em RH de área de saúde, e que é sempre um desafio, né, porque a gente lida o tempo todo com situações de limite mesmo, né, de atendimento, de estresse, de emoções, né. Então é sempre a gente precisa sempre lidar com situações adversas, situações novas, principalmente como essa que a gente está vivendo aqui agora, né? Eu montei a SCSR entendendo que muitas vezes as pessoas não se sentem à vontade o suficiente para irem para o RH das empresas, falarem das suas angústias mesmo do dia a dia, da sua relação com o trabalho, às vezes, né, traçar uma mudança de trajetória aí nessa carreira, né? Então eu percebia que o RH, por mais que ele fosse acolhedor e aconchegante e, né, orientador nesse sentido, muitas pessoas se sentiam inibidas, né, por não entender como é que a empresa vai interpretar, né? Será que vai contar para o meu líder? Será que vai contar para a diretoria? Enfim. Então, eu entendi que tinha que ter um espaço separado, né, muitas vezes, para que essas pessoas pudessem ter ali um local onde elas pudessem falar sobre o momento que estava passando, desenhar uma nova perspectiva, né, de carreira, fazer uma orientação mesmo, uma reorientação de carreira, preparação para aposentadoria. E porque na área de saúde é muito comum a gente ver pessoas, né, com 60, 70 anos ainda querendo continuar na assistência, né, ali no dia a dia da lida mesmo. Então, a SCCR surgiu com esta perspectiva, né, e é o que eu tenho feito em paralelo aí com a área de recursos humanos, complementando, né, os dois trabalhos, as É duas um espaço de visões, escuta, né? Um espaço de escuta é importante para esses profissionais. com E me certeza. diga uma coisa, Sandra, você fala, né, há 15 anos vivenciando essa área, nunca passamos por um momento, né, como a gente está enfrentando agora. O que é que você tem visto, né, enquanto profissional da área de recursos humanos, e como é que você pode, o que é que você pode dizer para ajudar? Eu estou vendo aqui pelas pessoas que estão entrando, né, a gente tem alguns alunos da área de RH, né, alguns alunos de psicologia, temos profissionais da área de recursos humanos, e a gente tá fazendo e descobrindo ao mesmo tempo. Né? Então, como é que tem sido a sua rotina? Como é que tem sido a rotina das empresas que são, né, empresas do segmento, que a gente sabe que os RH se conversam? Quais são os desafios? Né? O que, é que vocês estão fazendo para poder enfrentar esse momento? É engraçado você falar disso porque eu nunca consegui ver a área de RH de saúde como rotina. É sempre uma novidade, né? É sempre algo que acontece diferente, pelo menos esse é o meu olhar.
Por mais que eu sempre tomei conta de todos os subsistemas da área de RH, folha de pagamento, benefícios, comunicação interna já ficou comigo durante muito tempo também, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, enfim. Todos os subsistemas eu sempre via como uma perspectiva diferente, né? Eu sempre busquei fazer a cada rodada, cada ano, né, ações diferentes justamente para não ser uma rotina, né? E de fato, Cecília, nessa pandemia o que a gente menos tem é rotina, porque cada dia é um dia, né? Cada dia a gente vai lidando com as situações, as adversidades daquele dia, né? Então, no momento da pandemia, por exemplo, a gente ele trabalhou assim com a questão de muita insegurança dos colaboradores, né? Porque os protocolos ainda estavam sendo desenhados, os protocolos ainda estavam sendo implementados dentro dos hospitais, a quantidade de treinamento, a quantidade de informação era muito grande nesse início, né? Porque muda tudo, até o jeito de botar e tirar a luva, o jeito de botar e tirar a máscara, que são coisas simples do dia a dia daqueles profissionais, a gente tem que dar uma atenção especial para tudo isso, né? Então, o primeiro momento foi, assim, de muita informação. Força-tarefa toda voltada para a área de treinamento e desenvolvimento mesmo, né? Para poder a gente entender o que podia ser feito antes de qualquer coisa para proteger aquela pessoa que está ali, né? Então, e deixar ele seguro para fazer um bom atendimento e não ficar com medo de se contaminar, né? Então, essa foi a nossa primeira preocupação, a nossa primeira ação com relação a isso, né? Colocamos todas as fichas aí no processo de informação e treinamento, né? O segundo momento que eu considero desse período com relação às emoções mais relacionadas às cobranças da família. Então, a gente passou até por um período, vamos dizer assim, no início da pandemia, tranquilo, entre aspas, porque as orientações para a comunidade de que as pessoas não fossem ao hospital à toa no sentido, né? E por qualquer motivo que não seja necessário Uma nesse emergência. momento. É uma emergência mesmo, né? Elas funcionaram que as emergências começaram a ficar vazias, os hospitais começaram a ficar vazios, né? Que não é o cenário mais de agora, isso já passou. Mas essas pessoas que saíam todos os dias para ir trabalhar, que estavam, né, no atendimento, na linha de frente, elas sofreram, né, e sofrem ainda uma pressão muito grande dos seus familiares. Então, a gente viu assim, muitas pessoas, né, sem saber o que fazer, porque queriam, porque tem esse propósito, tem essa missão, né, como escolha, como trajetória de vida, e ao mesmo tempo se sentindo, né, cobrada porque está saindo para trabalhar, o medo de contaminar a família, porque tem alguém de risco em casa, porque tem um filho pequeno, porque, enfim, né, por uma série de fatores aí individuais. Então essas pessoas começaram a lidar com essa questão mesmo das emoções, né? Nesse momento até foi interessante, quando a gente detectou isso lá no hospital logo, a gente proporcionou, e estamos ainda fazendo esses atendimentos para todos os integrantes, um acolhimento psicológico, né? Então a gente elegeu uma psicóloga do assistencial, não é psicóloga de RH, disponibilizamos o telefone dela em vários meios de comunicação interna lá vários canais, e abrimos para que as pessoas pudessem justamente trazer, né, essa angústia, trazer essas dúvidas, né, trazer todos esses sentimentos que estavam aí sem uma análise mais clara, sem uma consciência, né, maior, para que pudesse ser discutidos e ouvidos e acolhidos e orientados por essa psicóloga, né? Então foi uma ação bem bacana aí que nós lá do Grupo SH Brasil fizemos para dar esse conforto maior para esses profissionais que estão aí na linha de frente, né? Cuidar do cuidador, né? Exatamente, né? Sempre essa visão. A gente fez isso, fizemos também um cantinho do relaxamento, né? Justamente para esses momentos que agora a gente está vendo que tem já um volume maior de pessoas, né, acometidas, né, pelo Covid,
os hospitais começaram a encher, né? A adrenalina, vamos dizer assim, né? Aumentou um pouco. Então a gente também fez lá um cantinho do relaxamento, né? Para que as pessoas pudessem ter ali um minutinho de deixa eu respirar aqui, para eu poder voltar, né? Para a linha de frente mais energizada, mais tranquila, né? E fazer o atendimento da melhor forma. Interessante, Sandra, que quando a gente lançou, né, a live nas nossas redes, e pedimos, né, que as pessoas fizessem perguntas, muitas perguntas estavam falando da preocupação, da dificuldade de recrutar profissionais, né? Então, como sendo assim, o principal ponto, o principal desafio do RH nesse momento. E quando você traz a sua fala, né, da preocupação em treinar, da preocupação em acolher, da preocupação em cuidar, né, dos profissionais, a gente percebe que existem dois mundos, né? Um que a gente está cuidando do que a gente tem, mas ao mesmo tempo aquele que a gente está planejando para poder já prever, inclusive, possíveis baixas, né? Porque tem alguns hospitais que têm equipes que, enfim, né, enfermeiros, técnicos, médicos vão sendo infectados e vêm sendo, né, repostos. Então, são dois desafios completamente diferentes que vocês têm que calibrar a atuação de vocês, né? Enquanto vocês estão aqui fazendo processo, estão lá também acolhendo e escutando. Eu acho que esse também é um grande desafio, né? Até porque muitos dos processos que a gente está conduzindo são processos remotos. Esse é um desafio mesmo, Cecília, porque assim, a gente já prevendo, né, que isso pudesse acontecer, a gente fez logo no início da pandemia um processo seletivo para manter um cadastro, um banco, né? Um banco, justamente porque, primeiro, a nossa equipe de nosso médico do trabalho, né, Dr. Raimundo Pinheiro, ele foi, assim, está sendo, na realidade, bastante atuante. Então, logo no início, assim, saiu já um comunicado do tipo, se você estiver espirrando, tossindo, com febre, corpo mole, corpo dolorido, enfim, aciona a medicina ocupacional. Então, nós já começamos a ter baixas, vamos dizer assim, preventivamente, né? Então, várias pessoas já foram e voltaram, porque a gente viu que não era nenhum sintoma de Covid, de nada, era uma gripe, era uma alergia, era né, alguma outra coisa que não ligada às viroses, enfim. Então, nós já começamos esse processo e a gente já foi administrando desde então essas baixas, né, nas escalas, nas equipes, porque a gente não queria colocar em risco ninguém, né? Os colaboradores que continuavam ali trabalhando e aquela pessoa também que estava sentindo alguma coisa. E aí, como é natural do processo, a gente já previa, e as próprias estatísticas, né, os próprios estudos científicos mostram que em torno de 20% da população de linha de frente acaba contraindo o vírus, né, e manifestando a doença. Então, a gente já se preparou também para este cenário que poderia vir a acontecer, né? Então, nossas estatísticas estão bem abaixo desse 20%, mas a gente correu e fez processo seletivo online, né? Entrevistas, aplicação de testes, tudo que a gente faz habitualmente no nosso processo, mas a gente precisou fazer, né, e deixar já essa quantidade de pessoas prontas, e nos deparamos com uma realidade, porque somente agora, né, com 2 meses praticamente de pandemia, que a gente precisou fazer a contratação de equipe, a gente se deparou que algumas dessas pessoas que estavam no nosso cadastro foram positivadas no exame, né, do Covid. Então, a gente teve também uma baixa no banco que a gente fez, né? No cadastro que a gente fez, né? Então, tivemos que recomeçar aí um novo processo para poder suprir e deixar também mais, né, uma folguinha, se preciso for, mais para frente. A gente chegou a fazer um mutirão aqui na Valor, né? Há um mês atrás, um mês e meio, logo quando começou esse movimento de contratação de profissional. Então, a gente ofereceu, né, do nosso banco de dados para os hospitais, profissionais que tinham cadastrado. E aí, alguns feedbacks que a gente recebeu
dos RHs, né, dos currículos que a gente mandou, era de que muitos já estavam trabalhando, né? Então, assim, coisa de 5 dias, uma pessoa que a gente tinha contactado estava disponível, 5 dias depois, quando o RH entrou em contato, já estava trabalhando. Que não deixa de ser uma oportunidade, né, para muitos profissionais que estão no mercado, para muitos profissionais que há algum tempo estavam buscando uma recolocação, não deixa de ser um momento de oportunidade, né? A gente vê que tem crise para alguns e oportunidade para outros. Uhum. Mas me diga uma coisa, com relação à saúde mental, né? Como é que você vê esse cenário? Porque a gente vai ter até uma live sobre saúde mental na segunda-feira, e a gente está pensando muito agora pós, né? Pós-pandemia. Então, esse nível de estresse, né? Que não só os profissionais de saúde, mas que toda a população está sendo submetida, o aumento do índice de ansiedade, de depressão, que a gente vem vendo na população comum, o que é que isso vai gerar? E no seu Uhum. público, né? E no seu pessoal? O que é que você tá refletindo? Quais são as mudanças que isso vai provocar no profissional, no perfil do profissional, no dia a dia de fazer, né, da área de saúde? Bom, só para fechar o assunto anterior, antes de responder sua pergunta, né, achei bastante nobre, né, vocês disponibilizarem o banco de vocês, eu vi, né, recebi aí pelas redes sociais essa informação, foi muito interessante. A gente realmente, né, vai conseguir fazer com que esses profissionais tenham essas oportunidades, não só na rede privada, mas a rede pública também abriu aí vários hospitais de campanha. Então, com certeza vai ter muita gente aí com essa oportunidade de recolocação ou pela primeira experiência no mercado, né? Isso é um fato interessante para a área de saúde. Com Ô, Sandra, relação a... só antes de Oi. você falar de saúde mental, deixa só eu fazer uma Uhum. pergunta aqui do Ale, que ainda é dessa área de recrutamento e seleção. Ele coloca o seguinte: a Covid veio e ficará por um bom tempo, infelizmente. Como será o dia a dia na contratação de funcionários? Os funcionários dos grupos de risco, eles vão ser descartados automaticamente nesse processo? Boa pergunta. Olha só. Como é uma questão de saúde, né, independente até de pandemia, a medicina ocupacional, de uma maneira geral, ela existe para minimizar esses riscos, né, da saúde de qualquer trabalhador. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma perda auditiva e quer trabalhar num call center, ela já não vai conseguir para justamente não aumentar essa perda que ela tem, né? Então, a medicina ocupacional, ela trabalha também de forma preventiva, né? Então, esses profissionais que, porventura, apresentem algum risco, eles vão precisar ser direcionados e alocados para outras áreas, né, que não tenham esse contato direto, para áreas limpas, como a gente chama, né, ou para atividades mais administrativas, ainda que precise ter uma formação técnica, justamente para não expor esse colaborador, esse trabalhador, a um risco maior, né? Então, eu não vejo, Ale, como as pessoas vão ser descartadas. Eu vejo que essas pessoas precisam ser cuidadas a esse ponto de não serem colocadas num nível de exposição que possa trazer mais Em riscos risco. para ela, entendeu? Então, de alguma forma, elas vão precisar também ter essa consciência, né, de que é preservar a própria saúde e se movimentarem para outras vagas que não a coloquem em risco, né? Essa é a minha visão da saúde ocupacional e da contratação, né, do recrutamento e seleção, enfim, no caso dessas pessoas que têm um grau de risco aí, Até né? porque dentro da área de saúde tem os que vão estar na linha de frente e tem outros espaços, né? Que essas pessoas podem trabalhar, não necessariamente no hospital, né? Não Sim, necessariamente numa UTI, num pronto atendimento, então a maternidade, enfim, né? Lugares que tenham um risco menor, alguma coisa nesse exatamente. sentido da gente direcionar o perfil dessa maneira. É, a gente tem aí muitas clínicas, né? Muitas oportunidades também que não sejam dentro de um hospital propriamente dito, né? Então, é só a pessoa também ter essa visão, esse autocuidado, né? E redirecionar, ainda que provisoriamente, sei lá, vamos supor que seja 1 ano, 2, eu espero que não passe disso, esse É, processo dessa pandemia, para que
a vida, né, se rearrume. É o novo normal, né, que a gente está falando. Exatamente, Me exatamente. diz uma coisa, então voltando, né, à saúde, à questão da saúde mental, Sim. a gente está, assim, você pensa em alguma estratégia de atendimento em grupo? É, como é que você está avaliando esse cenário de enfrentamento e de pós-enfrentamento, né, das ressignificações, de repente, que estão acontecendo? Eu tenho dito, Cecília, que se a pessoa não está ansiosa, está fora do normal hoje em dia, né? Porque como é muita novidade para todo mundo, né? Tem um grauzinho aí de ansiedade que está atuando nos indivíduos, né? De diferentes formas e enfim. Então é um processo que, obviamente, a gente entende, né? Dentro do que está nesse cenário que a gente entende como a ansiedade natural, e tem também o que vem como um transtorno, algo que complique mais aí a vida, né, das pessoas. Bom, a gente fez essa parte do acolhimento, fizemos o cantinho do relaxamento, fizemos uma escuta ativa também da nossa área de desenvolvimento humano lá do Grupo SH Brasil. Então, nós temos 2 psicólogas no RH que fizeram ligações ativas para todos esses colaboradores, para saber como é que estavam, para poder ouvir um pouco as demandas. Nessa perspectiva, a gente identificou 2 pessoas que estavam com um grau um pouquinho mais, né, avançado nesse processo de ansiedade. Fizemos os encaminhamentos para atendimentos com a psicologia, com o médico do trabalho. Avaliamos a possibilidade de colocar essas pessoas de férias, né, durante esses 30 dias aí que podemos fazer isso, para que elas pudessem, né, se restabelecer, pudessem, né, parar de ficar o tempo todo pensando nessas questões e voltar de uma outra maneira, né? Então, esse foi um movimento já que a gente já fez. Não pensamos ainda em atividade em grupos, porque a gente já está oferecendo esse acolhimento individualizado. Fortalecemos também as lideranças, né, para elas poderem estar. Eu acho que esse é um momento muito importante da atuação do líder, da comunicação, né, de estar todo mundo ali junto. Então, fortalecemos bastante essa questão das lideranças, né, junto com suas equipes mesmo, para estar escutando, para estar ouvindo. Mas esse é um cenário que a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, né, e o impacto que isso vai causar nas pessoas, tá? Então, Mas com certeza vai fazendo, vai aprendendo, vai melhorando, vai adaptando, né, à medida que não está tem acontecendo. receita, né? Não tem receita, como eu falei no início, é um dia de cada vez. Vamos trabalhando, algumas coisas a gente consegue antever, mas outras vão cair no colo aí para a gente poder resolver. Eu vejo como, nós aí que somos psicólogas, né? Eu vejo como um momento muito propício para a psicologia, né? Para o psicólogo atuar, né? Na comunidade mesmo, com relação a essas questões da ansiedade, da depressão, do estresse, né? Porque as pessoas, de fato, estão, né? Vão precisar desse nosso apoio, dessa nossa escuta, da nossa tratativa aí nesses casos, né? E a gente tem um grupo bacana de profissionais que estão se mobilizando para oferecer, inclusive, né, para a comunidade de forma voluntária, né, ou com preços bem acessíveis, essa questão da escuta, do acolhimento, porque nós estamos todos no mesmo barco, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. O Ale, né, o que fez a pergunta do grupo de risco, ele complementou aqui, Sandra. Ele botou, Ah, será que a grande maioria das empresas terão essa integridade e cuidados na seleção? Torço que sim. E a gente também, né? A gente também, porque a gente está completamente. falando de vidas, né? Eu estou na área de recursos humanos há, eu nem vou dizer aí quanto tempo, que é capaz de eu errar. 20 Não e tantos precisa, há anos, algum tempo. Há nem algum tempo. parece, mas há 20 e tantos anos estou aí na área de recursos Começou como humanos. estágio de menor aprendiz. Isso. Essa sempre foi uma preocupação minha, e eu vejo da minha rede de relacionamentos também, né? As pessoas com as quais eu me relaciono no dia a dia, que são profissionais da área de recursos humanos, esse cuidado, né? Eu, quando estou em sala de aula também, a disciplina que eu estou lecionando agora é qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho. Então, meus alunos sabem o tanto que eu
trago isso como uma coisa importante, né? Da gente cuidar da saúde não só física, mas a gente cuidar da saúde mental, né? Através de uma boa ambiência, através de um modelo de gestão, enfim, que traga essa tranquilidade para o trabalhador, né? Então, eu espero de coração que vários RHs, né, pensem dessa mesma forma. Até porque a gente tem muito aluno, né, que tá no mercado, né, está na prática, está exercendo, e a gente espera que esses ensinamentos de fato fiquem, para que eles entendam da necessidade da gente cuidar, né, do cuidado que a gente precisa ter nessa área tão importante que é o RH. Sandra, a gente sempre tem pessoas que acompanham as lives ou que estão procurando oportunidades, né, ou que estão querendo saber de vaga, enfim. Se eu só pedir licença para você para falar aqui para Rafa, ele perguntou como é que os processos seletivos estão sendo conduzidos na Valor. Então, Rafa, a gente tem reforçado, né? Não parou, não é, Sandra? O mercado não parou. A gente está contratando, as empresas estão contratando. Claro que algumas suspenderam, outras estão num ritmo mais lento, outras estão acelerando, como saúde, como logística. Nós estamos fazendo todos os processos de maneira remota, inclusive avaliação psicológica online, a dinâmica de grupo online. Então, assim, as pessoas que estão procurando uma oportunidade, pode ficar tranquilo porque as empresas estão trabalhando. Nós estamos conduzindo as nossas vagas, os processos. E se você é da área de saúde, que você não fala aqui, né, pode acessar nossas redes sociais e manda o currículo para a gente, porque a gente continua encaminhando de maneira voluntária para algumas instituições que estão pedindo para a gente, tá bom, Rafa? Espero ter respondido e ter lhe ajudado. Então, Sandra, vamos lá, vamos voltar para os nossos desafios. Você hoje trabalha com equipe só de psicólogos no RH? Não. Eu tenho psicólogo, eu tenho contador, eu tenho administrador de empresa, tenho gestor de RH. É uma equipe, então, é uma equipe bem diversificada. Bem diversificada nesse sentido. Como é que você vê essa atuação, né, de profissionais de áreas diversas e qual é a relevância disso para esse momento? Você acha que contribui ter esses olhares diversificados? Em algum momento você vê algum tipo de conflito? Trazendo a própria questão que a Ale trouxe, né, da preocupação da gente com cuidar e alguma outra área que já busque um resultado mais efetivo? Ou você entende que esses olhares diferenciados no RH trazem um viés mais positivo, um viés mais rico para a área? Bom, eu sempre gostei de trabalhar com essa pluralidade. Eu costumo dizer que eu tenho um defeito, que é fazer tudo junto e misturado. Então, a minha equipe não fica cada um no seu quadrado, né? Até porque eu acho que todo mundo... Eu estimulo, talvez pelo fato de eu ser professora, eu estimulo o aprendizado sempre. Então, despertar a curiosidade de conhecer outras coisas. Então, eu tenho uma psicóloga que entende benefícios, eu tenho um contador né, que fica na parte de folha de pagamento, que gosta de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente costuma, né, inclusive nas nossas reuniões mensais, discutir temas, trazer essa pluralidade para o setor. Então, dessa forma, isso me ajuda muito, porque eu não tenho visões, né, do psicólogo, do administrador, do gestor de RH, do contador. Eu tenho uma visão das pessoas, de pessoas, né, de um RH que pensa no cuidado, nas ações para as outras pessoas, né, independente da formação ali que cada um tem. E se você tem uma política bem definida, um planejamento bem definido, a equipe se alinha, né? E consegue contribuir, cada um com a sua formação, com a sua competência. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho participado de alguns fóruns que tem se debatido sobre a questão de qual formação ideal para a área de recursos humanos. E tendo você aqui um profissional, né, com uma certa experiência, né, podendo contribuir com a sua opinião, por isso que eu quis lhe perguntar, porque eu acho que a gente fica discutindo qual é a formação ideal no mercado que a gente está vivendo, onde as formações, o currículo, aquele diploma que você tem, está cada dia sendo menos avaliado, né? E a gente está avaliando muito mais as pessoas pelas entregas e pelas competências que elas possuem. Por isso que eu lhe provoquei para você pincelar um pouco, né, sobre essa realidade. Eu acho aí, complementando, Cecília, do que você falou, que um dos pontos mais importantes que eu vejo, né, na questão de trabalhar com RH são os valores que a pessoa carrega, né?
Então, a formação é importante, porque, obviamente, a gente vai precisar de alguma bagagem técnica, se você não tiver tempo para formar aquela pessoa, né? Então, é importante ela já trazer alguma bagagem técnica, mas a parte de atitudes e valores, para mim, é o principal, sabe? É o saber se posicionar diante das situações, diante do colaborador, é o dizer o sim e o não da mesma forma doce, entendeu? É isso aí que eu acho que hoje em dia pesa, né? Independente de ter uma formação não ideal, até porque eu não acredito nessa formação ideal. Eu esqueci até, tem uma pessoa também de secretariado executivo que está lá comigo, né? Então é uma equipe que E hoje a já gente está. tem, hoje a gente tem engenheiros no RH, né? A gente tem profissionais de áreas muito diversificadas. Sandra, Marcos está perguntando aqui, como é que andam os benefícios oferecidos para a área de saúde? Mudou alguma coisa ou as mudanças ainda estão sendo estudadas? Assim, a minha experiência da área de saúde, Marcos, é o pacote básico de benefícios, né? A não ser as empresas, talvez com uma maior estrutura, as grandes redes, eu não sei como é que elas estão funcionando com relação a essa questão de benefícios, mas eu vejo o pacote básico, que é assistência médica, alimentação, né? E o transporte, que é de legislação, eu já nem conto, né? O que se tem, às vezes, é um movimento ou outro de algumas parcerias e convênios. A gente mesmo lá no grupo tem o clube de descontos, então a gente tenta promover e fazer parceria com algumas empresas para os funcionários terem desconto, às vezes em academia ou numa loja de perfumaria ou coisas nesse sentido. Mas é o que eu chamo de pacote básico, né? Ciência odontológica, médica e alimentação. Então, a gente não Bacana. mexeu em nenhum desses benefícios, né? Estão todos eles mantidos. E eu acredito que, assim, e muitos hospitais também têm os refeitórios, né? Então, também não mexeria nessa perspectiva por conta mesmo de logística de plantão, né? E um monte de coisa envolvida numa realidade hospitalar. Mas colocando como área de saúde de uma maneira geral, pelo que eu vejo, essa é a prática, né, de benefícios que tem. Sandra, quero te agradecer demais, né? Volto a dizer, né? Falei no início, falei um pouco antes de você entrar, como é importante para a gente ter uma pessoa com a sua bagagem, com a sua experiência, falando aqui com a Valor e com os profissionais que seguem a gente, muitos que estão buscando uma oportunidade, muitos que estão estudando ou trabalhando, né? Tem alguns ex-alunos seus aí que já deram oi, já falaram que estão com saudade, Oh, que né? bom! Então, o pessoal que vem prestigiar a gente. Dizer que essa live ela fica gravada no nosso canal do YouTube, então quem entrou um pouquinho depois pode acessar, né? O direct de Sandra também fica à disposição, né, Sandra? O Instagram, para Aham, quem com quiser bater um certeza. papo. Né? Nós estamos o tempo todo trocando com as pessoas, ajudando do jeito que a gente pode. Falar que na sexta-feira a gente vai ter uma live mais leve, né? Vamos estar com Daniel Vieira aqui na Valor, falando sobre cenário musical e quem sabe de repente não rola uma musiquinha, né? Então Uma canjinha. a gente tenta trazer de utilidade pública a assuntos na nossa área de gestão, na área de recursos humanos, entretenimento, para poder tentar contribuir um pouco com as pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Queria que você fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos, né? Falasse aí com o pessoal que te deu um oi, para a gente poder caminhar para o nosso fechamento. Tá, Joia. Cecília, fiquei com gostinho de quero mais. Adorei Ah, que nosso já bate-papo está aqui. convidada. Obrigada. Estou à sua disposição de verdade, admiro muito seu trabalho, né? Quero deixar um beijo enorme aí, tô vendo Thelminha aí que tá me assistindo, dando parabéns, e Felipe também, meu personal. Felipe, tô morrendo de saudade de você. E todos os que participaram aí, mandar um grande beijo, agradecer a participação na nossa live. O recado que eu quero deixar para cada um de vocês é o autocuidado, né? Acho que esse é o principal ponto que a gente precisa ter sempre, nesse momento ainda mais, né? Então, zelar pela boa alimentação, pela qualidade do sono, né? Pelos controles aí por dentro do possível dessa ansiedade, tentar fazer algum tipo de atividade física dentro de casa mesmo, né? E evitar se expor, porque a equipe de saúde está lá já, né, sobrecarregadinha com 2 meses de pandemia. Então, a gente ter esse ato também, né, de altruísmo e de empatia
com quem está na linha de frente, né? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Então, é o que eu peço, né? É o que eu desejo, que todo mundo aí se cuide para que a gente saia o quanto antes desse processo, né? E desejo aí todo o sucesso do mundo nas suas lives, na Valor RH, Cecília, para você. Eu adorei. Obrigada. Obrigada, Sandra. Te agradeço. Foi ótimo também. Já está convidada para a próxima. Obrigada. Tá Pode bom? deixar que eu participo. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, gente. Obrigada.